Você já deve ter ouvido várias pessoas falando no escândalo do INSS. Roubo no INSS. Bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. O escândalo do INSS pode ser o maior escândalo da história da humanidade. Bomba. Documentos e falas do Congresso não deixam dúvida. O PT e seus aliados trabalharam duro para permitir o roubo dos aposentados do INSS. Na minha opinião, tá tudo registrado. Tudo começa em 2019, com a medida provisória 871 do governo Bolsonaro para combater as fraudes. Ela exigia que aposentados e pensionistas revalidassem anualmente os descontos feitos pelas entidades associativas. Durante a passagem da medida pelo Congresso, o deputado Zeca Dirceu, do PT, disse que ela atacava os trabalhadores. É importante esclarecer à população que essa medida provisória não vem para combater fraudes. Os sindicatos que estão sendo mais uma vez atacados e tendo um direito retirado. E prometeu obstruir a votação. Peraí, por que pedir para o aposentado confirmar que aceitou o desconto seria ruim? Dificultar o desconto nesse caso protegeria os aposentados das fraudes. Olha, essa medida provisória 871 é uma violência. É uma criminalização dos pobres. Por que a esquerda era contra? Dezenas de emendas foram propostas para evitar ou atrasar essa autorização periódica dos aposentados. E agora ele quer impedir que o sindicato faça esse serviço para garantir um direito. Isso é um absurdo. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória para combater fraudes em benefícios do INSS. A MP pretende tornar mais eficiente a análise de benefícios com indícios de irregularidade e a revisão dos benefícios por incapacidade. Em fevereiro de 2018, havia cerca de 950 mil processos com sinais de irregularidade. O governo vai pagar uma gratificação de R$ 57 por processo aos servidores que concluírem a análise de casos pendentes. Outro programa vai revisar benefícios concedidos por incapacidade mantidos sem perícia há mais de 6 meses. Os peritos receberão um bônus por perícia extra realizada. No último pente fino, que começou em 2016, 1.200.000 benefícios foram revisados. Desse total, a metade foi cortada, porque o INSS constatou irregularidades. Essa é a medida provisória do mal. A medida provisória 871, ela dificulta o acesso à aposentadoria, ela é cheia de cascas de banana para atrapalhar a vida do homem do campo. Alguns queriam esticar até 2028, isso mesmo, 2028. 12 dessas emendas do PT, do PCdoB, do MDB, do PSD e do PSDB argumentavam que revalidar cada autorização anualmente tornaria o desconto da mensalidade praticamente inviável. A proposta original de Bolsonaro também acabava com a necessidade dos sindicatos atestarem que o aposentado havia sido trabalhador rural para receber a aposentadoria. Essa obrigação, como a gente sabe hoje, acabava obrigando o vínculo dos aposentados com os sindicatos, abrindo a porta para as fraudes. 18 emendas do PT, do PSB, do PCdoB, do PDT e de Solidariedade foram apresentadas para eliminar ou postergar essa medida. Peraí, o PT e seus aliados queriam proteger os aposentados ou os sindicatos? No fim, para que a medida provisória fosse aprovada, emendas da esquerda infelizmente precisaram ser aprovadas. Se Bolsonaro vetasse essas emendas, o Congresso derrubaria os vetos e o cadastro ficaria sem nenhuma fiscalização. A lógica desta medida provisória é uma lógica de considerar que toda a população pobre, o trabalhador de baixa renda, aqueles que são destinatários e beneficiados pelo BPC, que são suspeitos. O deputado Carlos Veras, do PT, irmão do presidente da CONTAG, guarda esse nome, comemorou em discurso que o resultado foi fruto de muito trabalho da CONTAG, do PT, da esquerda, a fim de construir uma emenda que pudesse salvar os trabalhadores e as trabalhadoras. O governo Bolsonaro quer jogar toda a criminalização em cima de pescadores, de trabalhadores, de agricultoras, do BPC, do auxílio-doença. É jogar uma dúvida, a dúvida sempre em cima dos pobres. Neste caso, portanto, nós orientamos não ao texto, para que aquele que tem o benefício de prestação continuada não seja perseguido pela lupa do governo Bolsonaro. Há 2 semanas, uma operação da Polícia Federal revelou que até 6 bilhões de reais foram descontados sem autorização de aposentados e pensionistas. Vê só como é que funcionava. Ninguém desconta nada sem que a autorização seja expressa. O que nos faz nos colocarmos contrários à medida provisória? E eu não vejo por quê. Me permitam, às vezes uma obsessão de sempre tentar criminalizar a atividade sindical.
Qualquer cidadão, no dia que quiser, ele vai ao banco e tira a autorização de desconto. Portanto, mais de 2 em 2 anos. Todo dia, se ele entender que o sindicato não representa mais, ele pode abrir mão do seu desconto. Ninguém desconta nada de conta pessoal sem que a autorização seja expressa. Uma associação pilantra conseguiu um convênio no INSS para poder descontar um percentual dos aposentados que supostamente seriam seus associados e que teriam benefícios. Por exemplo, dentista, colônia de férias, por aí vai. Como se fosse a mensalidade de um clube. Mas o problema é que eles descontavam de aposentados que nunca tinham se associado, falsificando a assinatura deles. Tudo isso deixa a gente indignado e com razão. Agora, essa indignação muitas vezes é manipulada para fazer você acreditar em narrativas que têm um beneficiário claro. E esse beneficiário é justamente aquele que é o maior responsável pelo esquema. Me acompanha que eu vou te explicar. Ninguém desconta nada sem que a autorização seja expressa. Na verdade, essa proposta não é para beneficiar pobre, é para apenar os pobres. E o que se quer com essa medida é dificultar o acesso dos mais pobres aos benefícios, ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez, ao salário maternidade e ao auxílio-reclusão. Os trabalhadores e as trabalhadoras. Salvar os trabalhadores, segundo a CGU, a CONTAG é o principal alvo da operação que investiga as fraudes e recebeu 426 milhões só em 23 com descontos. E o que veio depois? O roubo explodiu no governo Lula. Ignoraram avisos de diversos órgãos, fizeram acordos com entidades suspeitas, favoreceram a entidade ligada ao irmão de Lula. E a Polícia Federal só começou a investigar porque a imprensa denunciou. E agora, a mesma turma responsável por tudo isso tenta convencer você que está salvando o INSS. Afinal, vão ressarcir os aposentados e fazer você pagar a conta. O PT quer escrever a história, mas não vamos permitir. Ajude a transmitir a verdade com esse vídeo. Por isso, nós do Partido dos Trabalhadores e outros aqui votarão contra a criminalização da pobreza e a criminalização do direito conquistado pela luta do povo brasileiro. Estão criminalizando o movimento sindical. A roubalheira do INSS ganhou um novo capítulo desesperador. O roubo dos aposentados parece ser muito maior do que os descontos de associações e sindicatos não aprovados pelos beneficiários, que derrubou o presidente do INSS e também derrubou o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Caso da rachadinha lá. O caso do INSS mostra que a dissimulação dessa turma não tem limite. Saíram relatos de que a força-tarefa que apura as fraudes do INSS está avançando para uma nova frente de investigação e descobriu quase 90 bilhões em consignados liberados apenas no ano de 2023. Não é 2023, 2024, só 2023. Então, assim, por isso que a CPMI é tão importante. Primeiro, olha, a demora da gente ver o bloqueio de contas. A gente sabe que pra bloquear a conta de quem tem perfil social, que espalhou fake news, não sei o que, foi 2. Gente que comentou em grupo de WhatsApp também foi rápido. Agora, na hora de pegar esses ladrões, demorou isso tudo. Houve um bloqueio agora de 2,5 bi de 12 associações e, por acaso, se excluiu bem a associação que o irmão do Lula é vice-presidente, gente. Depois de todas as reportagens que saíram. Então, assim, por isso que a CPMI é tão importante, porque a investigação precisa ser séria. Então, ela é tão importante que o PT não quer. Todos os sindicatos e todas as associações, todos eles se utilizam dessa fraude. E isso é muito fácil de ser identificado. É só, por exemplo, requisitar para os sindicatos, inclusive do irmão do Lula, qual que é o índice de sinistralidade que eles têm. Ou então pedir para que eles demonstrem as apólices das 400 ou 500 mil adesões, ou no caso desse sindicato onde envolve o irmão do Lula, que eu não tenho absolutamente nada a ver especificamente com essa investigação, mas, por exemplo, o número de apólices. E o fato e o envolvimento do irmão do Lula não é no fato administrativo. Simplesmente pelo fato de ele ser diretor, ele já está envolvido. Mostrar como foi importante o sindicato chegar no interior, entre os agricultores rurais, onde a informação não chegava, mas o sindicato sim. Segundo a CGU, os principais municípios onde houve descontos de aposentados e pensionistas foram no Nordeste, estão no Nordeste, e principalmente na zona rural desses pequenos municípios, o que torna esse pessoal um alvo ainda mais fácil, eventualmente, para a ação aí dos fraudadores, né? Como se apura nessa investigação da Polícia Federal. A gente preparou, Júlia, uma tabelazinha para mostrar os municípios que são no Piauí, Ribeiro Gonçalves, onde mais de 65% dos aposentados do município teve descontos na sua aposentadoria. Também Altamira do Maranhão, onde mais de 65,26% dos aposentados tiveram descontos. Também em Pernambuco, município de Vertente do Lério, onde mais de 65% dos aposentados do município tiveram descontos no seu pagamento de benefício pelo INSS. Sobre isso, o que a CGU diz? É aquele trechinho que a gente estava exibindo antes. Vamos ler aquele trecho da CGU. Ela diz que nesses municípios a maior parte dos descontos beneficiou a CONTAG, como os municípios de Ribeiro Gonçalves, Altamira do Maranhão e Vertente do Lério, nos
quais a CONTAG foi beneficiária de 89%, 84% e 91% do quantitativo referente a descontos implementados na base municipal, respectivamente. Pessoal rural do Piauí, Maranhão e Pernambuco. Nordeste, galera, áreas pobres dominadas pelo PT. Diga-se de passagem. Através da fraude da CONTAG, aposentados encheram os bolsos de sindicalistas pilantras por anos, por mais que as autoridades fossem avisadas, reavisadas e avisadas de novo. Sem Carlos Lupe do PDT, ministro da Previdência Social, eu tô falando de você, mas eu já detalho melhor a sua, no mínimo, omissão. Vocês já viram essa tabela e eu vou mostrar de novo que, após a medida provisória do Bolsonaro, os roubos ficaram meio que estáveis em comparação a 2016, quando o esquema de fato começou. Mas note o aumento absurdo a partir de 2023, chegando a um assalto em larga escala em 2024. E o que foi que aconteceu nesse período? Em agosto de 2022, o Congresso flexibilizou a regra criada por Bolsonaro, que restringiu o esquema de assalto a aposentados no INSS. Segundo a matéria, enquanto se votava o microcrédito digital para empreendedores, foi inserido um jabuti, que iria relaxar para os bandidos dos sindicatos e INSS. Segundo fontes do Congresso, a pressão para esse relaxamento veio do Centrão e da base sindical do PT, já que a CONTAG estava diretamente atrelada ao Partido dos Trabalhadores, mas a outra protagonista do escândalo, a Conafer, estava diretamente ligada a parlamentares do Centrão. E foi a junção dessas duas forças políticas que abriram novamente a porteira para o assalto de aposentados vulneráveis em solo brasileiro. Por isso, naquele gráfico, você assistiu a subida alarmante dos casos em 2023, chegando em 2024 em seu pico extremo de bilhões de reais. E só pra constar, o relator que deu parecer favorável a derrubar a restrição colocada por Bolsonaro foi Luiz Miranda, o ex-deputado que transformou a CPI da Covid num circo em sua tentativa de acusar Bolsonaro de nem ele sabe o que. Não falha nunca. Um outro dado chocante é o Sindinap, o sindicato do irmão do Lula, o Frei Chico, em que a matéria do Globo diz que, especificamente no período da investigação, o sindicato do irmão do Lula bateu recorde de arrecadação com descontos de aposentados. Mas a Polícia Federal não acha isso suspeito e fez questão de deixar isso bem claro quando o diretor da Polícia Federal foi até o Instituto Chupa Lula, o ICL Notícias, dizer que, gente, o sindicato do irmão do Lula não está sendo investigado. Aumento de mais de 400% em arrecadação com aposentados justo no período em que o escândalo está sendo investigado. Mas não, o sindicato do irmão do Lula não chamou nossa atenção não, tá? Tudo certo. Oi? Dito isso, o Marcel mandou essa aqui bem na cara do ministro da Justiça, o ex-ministro do STF indicado por Lula, Ricardo Lewandowski. Se liga, muito satisfatório. Por que o seu chefe da Polícia Federal deu entrevista a um meio de comunicação ICL, falando sobre as investigações em curso que, até onde se sabe, estão sob sigilo? Elas estão mesmo sob sigilo ou não? Em segundo lugar, senhor ministro, se elas estão sob sigilo, por que ele disse na entrevista que o Sindinap, cuja diretoria é integrada pelo Frei Chiquinho, Frei Chico, é isso? Irmão de Luiz Inácio Lula da Silva, por que ele disse que essa entidade não estava sendo investigada? Se está sob sigilo aqui, tem policial, não tem? Pode o diretor da polícia primeiro saber sobre a investigação, ministro? Pode, em segundo lugar, sabendo que não deveria saber, dar entrevista dizendo que tal entidade não estava sob investigação? Terceiro, senhor ministro, por que ele fez questão de isentar a entidade cuja diretoria é integrada pelo irmão do Lula? Ele estaria protegendo o Lula? Finalmente, nós temos os dados do Sindinap. O Sindinap de 2020 a 2021 saltou de 23 milhões recebidos para 48 e passou para 154. Esses dados ninguém tem. Está aqui em primeira mão, vou deixar para Vossa Excelência. Ninguém tem, pelo menos não foi publicado até agora. Eu quero saber se esse sindicato tem todo esse histórico e o seu chefe da Polícia Federal decidiu dizer que na investigação não estava esse sindicato envolvido, ele estaria prevaricando? Ou ele não conhece esses dados? Se não conhece, eu peço imediatamente que Vossa Excelência passe para o seu chefe da Polícia Federal e ordene a inclusão na investigação do sindicato do irmão do Lula. Ou o roubo não aconteceu aqui, onde chegou a 154 milhões de reais o dinheiro dos aposentados, recolhido, a maior parte certamente indevidamente. Também fiquei curiosa, diante desses dados absurdos, dentro do período que contempla a investigação, não investigar seria, no mínimo, prevaricação. E não deixa de ser interessante. Sim, eu tenho que dizer interessante para não ser presa. Que o diretor da Polícia Federal vai até uma mídia de esquerda promover essa espécie de blindagem pública ao sindicato do irmão do Lula. De que a culpa do escândalo de corrupção, de desvios e de fraudes do INSS é da esquerda e é do PT. Acontece. Essa regulamentação inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande. Ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto
desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa, tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer, se essa era a medida original, tinha que ir lá e dizer, olha, eu não confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E Faz sentido, não faz, gente? É razoável, não é? Olha aí. E aí isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral. E essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Veja, se ele é um dos diretores do sindicato, mas eu não gostaria de falar sobre isso. Sobre a questão da ANBEC, da Umbras e da CEBAP, que foram realmente os alvos da nossa investigação, nós fizemos algo que deixou bem diferente do resto das outras investigações. Porque o Ministério Público, até agora, sempre, desde 2010, ao contrário do que dizem que esse golpe começou no governo Bolsonaro, não é verdade. Esse golpe começou em 2008 com crédito consignado. E era o mesmo modus operandi, só que naquele conta do aposentado, sem o aposentado ter pedido nada. E aí ia descontando os valores mensais. Nesse caso, eles vendem um suposto pacote de benefícios de seguro, que na verdade também não existe. Os seguros até existem, mas como o aposentado não tem sequer conhecimento que paga isso, é claro que ele não vai usar, ele não usa, então o lucro ele é total. Mas foi assim que começou tudo. E quando o Metrópolis começou realmente a divulgar com a farra do INSS, que todos se mexeram. A real é essa. Foi essa é a história que começou a nossa investigação e continua. Ela continua. Porque, na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios. Gente, sempre a esquerda pensando em coletivismo, sobrepor a coletividade contra o indivíduo e suprimir o indivíduo, é sim no comunismo. Eles colocam o sindicato acima das pessoas, olha lá. Depois a gente viu que dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né? Que foram também fraudes em massa. E a discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente tá vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada sobre o vídeo do Nicolas, de toda a resposta que foi dada pelo governo, do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro, prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária, né, dos deputados, foi a esquerda. Vamos lá. Para onde foi parar esse dinheiro? Esse dinheiro foi parar para as lojas de Lamborghini, para a compra de mansões e tudo mais. O fato, na verdade, é o seguinte, é que como funciona esse sistema? São dois núcleos. O núcleo número 1, que funciona em Brasília, é com o lobista, que também foi descoberto por nós, que é o tal do careca do INSS, que é o nome dele até esqueci, porque a gente só fala sobre o apelido dele, mas é Antônio Carlos, que é o careca do INSS. Esse é o núcleo número 1, que ele faz a ponte entre a corrupção dentro do INSS, pegando os dados, né, e repassando para as próprias empresas que ele tem, que são a maioria de papel, que são as empresas de telemarketing. Algumas elas existem, mas na verdade não funcionam da forma e não tem esse rendimento que eles falam de lesões e tudo mais. Nada disso. É só para simular uma certa legitimidade. Esse é o núcleo número 1. O núcleo número 2 funciona com a empresa, com o grupo do Maurício Camisotti, que é o grupo THG, que é o grupo que tem as seguradoras, então, e que também gerencia as associações. Muito bem, então você tem dois grupos, o grupo número 1 e o grupo número 2. Nenhum funciona sem o outro. Eu vou dar um exemplo, é como o Pablo Escobar. Pablo Escobar tinha cocaína, mas se ele não tivesse quem transportasse, a cocaína ficava tudo lá na Colômbia. Então ele precisava desses dois grupos. O grupo número 1 que produzia, e o grupo número 2 que levava para os Estados Unidos, no caso. Muito bem. Nesse caso é a mesma coisa. O dinheiro para onde foi parar? Muito bem. 27,5% para o careca do INSS, que praticamente comandava toda a operação de aquisição de dados irregulares do INSS, e o restante, que é 70 e poucos %, para o grupo da THG,
que fornecia esses supostos pacotes de benefícios. Segundo a auditoria do TCU, só naquele ano foram registrados 35 mil reclamações de empréstimos indevidamente liberados, muitas vezes sem qualquer solicitação dos aposentados. Ou seja, alguém fez empréstimo consignado em nome dos senhores, dos velhinhos, pegou o dinheiro e deixou a conta para eles pagarem. Pior, os cadernos voltaram. Encontraram um caderno que registrava a distribuição de propina. É um escárnio. Já se fala num número ainda maior. 200 bilhões de reais. Mas onde é que nós estamos? Onde é que é o maior assalto de todos os tempos? O esquema que tinha sido descoberto puxou um fio que falava em 6 bilhões, em 6 milhões de aposentados e pensionistas prejudicados no valor de 6 bilhões de reais. E a gente já sabe que 67% desse pessoal é do pessoal do agro. Mas e agora? E se o roubo for realmente tão maior? Quem é que vai ressarcir os aposentados? As próprias vítimas? A população? Quem? Como é que ficam as contas públicas? E a roubalheira? Não vai acabar nunca! Os prazos foram abertos, vieram de emendas colocadas pela esquerda, que depois conseguiu no plenário um acordo com o governo. Nesse início, a avaliação do governo, segundo as pessoas com quem eu conversei que participaram dessa negociação, era que se você veta esse artigo, a MP chega no plenário e o pessoal derruba a MP, fica sem regulamentação nenhuma. Então essa foi a avaliação. Vamos manter o acordo com a oposição e depois a gente tenta em outras ocasiões. Foi essa a intenção, tentar entender nessa guerra de narrativas qual o papel de cada um. Sensacional, hein? Isso aqui é o prego no caixão de Lula, do PT e da esquerda. Esse vídeo, gente, precisa ser viralizado no Brasil inteiro. Por isso eu peço pra você, deixe seu comentário aí sobre essa revelação destruidora pra esquerda, curta o nosso conteúdo pra esse vídeo chegar mais longe, chegar mais gente e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, porque o Brasil precisa saber disso pra tirar o PT e a esquerda do poder no ano que vem, em 2026. Pra que todos os aposentados saibam de quem é a mão que botou dinheiro na sua aposentadoria. Um grande abraço. Aposentados. E o Lula, quando se candidatou, prometeu que, se eleito, ninguém tocaria no dinheiro sagrado dessas pessoas. Lula venceu, tomou posse e já no seu primeiro dia de governo ele cumpre a promessa. Na psicologia tem um nome para isso, chama projeção. É o termo usado para descrever o fenômeno em que você atribui aos outros as práticas que são suas. Eles são mestres nisso. Por isso, compartilhem dessa. A verdade finalmente aparece. Teve busca, teve apreensão, teve afastamento e vai ter prisão sim, doa quem doer. E quem tiver vergonha na cara, pare de fingir o contrário, porque defender aposentados e pensionistas é uma questão de justiça. Compartilhe esse vídeo para a verdade ser restabelecida, para bandido ser tratado como bandido e para quem impediu essa sacanagem ser reconhecido como herói e não acusado como vilão. Por isso que a fase de endividamento número 1 que você tem que fazer chama contenção de sangramento. É o tourniquet. O que é tecnicamente? Listar tudo que está saindo dinheiro e tem que cortar tudo. Corta a despesa. Que o Lula assista essa aula, que é importante para ele. Que ele tá aumentando o endividamento do país. Não sabe nada. O cara já foi presidente a terceira vez, ainda foi o Dilma lá. E a quarta vez que esse povo tá aí, eles só podem fazer de propósito. Não é possível. Um povo passando fome e um presidente gastando 1,5 bilhão de reais pra voar naquele avião. Não faz sentido um cara aumentar impostos, 10 impostos em 2 anos de governo, não diminuir despesa, pelo contrário, aumenta a despesa e não tem gestão de merda nenhuma. O problema é que a decisão dele não ferra ele, ferra todo mundo. Todo mundo. Alguém fala, né, tá nem pra política. Então vai aí, ó, vê se o poder de compra caiu, idiota. Os outros que falaram pra mim, sua vida tá ganha, pra que mexer com política? Você nem entende de nada, deixa quem entende mexer então, cacete. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. Olha, quem é que vai ressarcir os aposentados? As próprias vítimas? A população? Como é que ficam as contas públicas? E a roubalheira? Não vai acabar nunca!